Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre o sprinkler ou chuveiros automáticos. O que é um sprinkler, né? Você já deve ter visto em filmes, em outros lugares, situações onde nós vemos um sprinkler em ação. Muito comum em filme pessoas pegarem um isqueiro e fazer o sprinkler funcionar. Vamos entender um pouco melhor como isso funciona, ou de fato se é possível, por exemplo, com um isqueiro acionar esse sprinkler para entender o funcionamento dele. Então, o que é o sprinkler, né, segundo a literatura aqui, né? São bicos para a saída de água instalados em tubulações fixas e interligados à rede de água de incêndio. Esses bicos, para determinada temperatura, rompem a ampola ou metal de segurança, ocorrendo a vazão de água. Então, assim como nós temos os hidrantes, assim como nós temos os extintores, o sprinkler é mais um método de combate a incêndio, a princípios de incêndio, e muito eficiente. Se nós pegarmos exemplos de países mais desenvolvidos, podemos pegar o exemplo da Austrália, por exemplo. A Austrália, todos os edifícios, todos os prédios, eles possuem sprinkler, diferente do que nós vimos no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos que seguir o decreto da construção, da época da construção. Então, se eu tenho uma construção que é de 1980, eu sigo o decreto daquela época. E com isso, muitas vezes não ocorrem melhorias que são necessárias. Claro que eu não estou aqui querendo comparar países, que entendemos que a realidade é outra. Mas parece que nós aqui não aprendemos com os nossos erros. A Austrália ela tem essa característica de colocar sprinkler em tudo quanto é prédio, porque ocorreu um incêndio lá alguns anos atrás numa escola e crianças vieram a óbito. Através disso, eles tomaram uma decisão: não vamos deixar isso se repetir. Agora, aqui parece que a gente paga o preço várias vezes porque a gente não corrige. Isso já não é o tema desse vídeo, mas é como investigação de acidente. No vídeo, na investigação de acidente, não é achar culpado, mas é achar o caminho para que não se repita. O sprinkler ele traz essa possibilidade de controlar o incêndio de uma forma efetiva, mesmo quando pessoas não estão presentes no local. Então é um sistema automático que vai ser acionado e vai contribuir de forma bastante significativa para o controle deste incêndio ou desse princípio de incêndio. Aqui nós vemos o que contempla um sprinkler. Então ele tem ali o orifício de descarga, a ampola, o defletor e o corpo. E do lado direito nós temos aqui uma quantidade bastante significativa de modelos de sprinklers, com defletores diferentes, com ampolas diferentes, com formatos diferentes. Aqui bicos para você inibir aquela saída para determinadas situações, né? De repente para fazer uma troca, enfim. Então é muito importante você entender a diferença e quando usar cada um deles. É óbvio que você, como um brigadista, como um profissional da área de segurança do trabalho, não vai compreender isso, né, de forma natural. Nós não aprendemos isso na faculdade, na engenharia, nem no curso técnico. Mas nós temos que entender que nós devemos seguir um projeto e nosso projeto ele tem que estar descrevendo qual é o tipo de sprinkler que eu vou usar. Então é esse o caminho para nós. Aqui nós vemos uma figura onde mostra o tempo e no tempo a, o impacto do incêndio, né? Então as fases desse incêndio. Então o incêndio aqui iniciando, né? O crescimento do incêndio, mostrando sobre o flashover, que é algo que nós já vimos, sabemos que o backdraft está aqui no final. Ok. Agora olha que interessante aonde o sprinkler atua. Início do incêndio, atividade do sprinkler, aqui ó. Onde o incêndio começa a crescer. É essencial o sprinkler. Ele já vai controlar. Então o controle de um sprinkler bem dimensionado, com funcionamento adequado, ele resolve o problema. Ele é suficiente muitas vezes para controlar e sanar o problema. Então, importantíssimo. Chuveiros automáticos, né? Então aqui mostrando o sprinkler em acionamento. Então aqui a ampola sendo rompida, a vazão d'água iniciando e aí ele entrando em funcionamento. Aqui nós entendemos um pouco melhor como que funciona a questão da ampola. Então veja que nessas ampolas nós temos ali 67 graus, 68 graus, 79 graus, 240 graus. Geralmente o que nós mais encontramos é essa vermelhinha aqui. O que significa isso? Quando a temperatura chegar a 68 graus, essa ampola vai romper e através disso permitir a passagem da água, a vazão de água. Então aqui nós temos um outro exemplo, um sistema
né? Assim como nós temos a tubulação do hidrante, nós temos uma tubulação para o sprinkler. Aqui um gongo, então que vai sinalizar quando estiver em funcionamento, o manifoldzinho, a pressão, o manômetro, tudo bonitinho ali funcionando, inclusive tem que ser testado. Você tem que abrir esse registro aqui de tempos em tempos, deixar essa água circular, né? Porque eu não tenho, diferente do hidrante, eu não consigo abrir o sprinkler, mas eu tenho que funcionar o sistema de uma outra forma. Então eu tenho um dreno, eu aciono esse dreno e aí verifico se ele está funcionando corretamente. Agora nós falamos do canhão, canhão de água, muito utilizado, né, muito importante, principalmente locais que nós temos tanques de combustível, tanques de armazenamento de produtos inflamáveis. É essencial que nós tenhamos o canhão. Temos canhões portáteis, como nós estamos vendo aqui. Então, de repente, situações onde o brigadista trabalha sozinho ou uma equipe menor, e aí eu tenho uma situação onde a vazão é muito alta desse hidrante, dessa linha, e eu não tenho 4 pessoas ali para fazer o combate. Eu posso ter então um canhão desse modelo, por exemplo, que vai direcionar a água para onde eu quero, sem a necessidade de eu ter uma equipe tão grande de brigadistas. Outro exemplo são os caminhões e outros exemplos são os canhões fixos, como eu comentei, que geralmente estão ao redor ali de tanques, por exemplo. Bombas de incêndio. Então, comentei anteriormente, nós temos bomba jockey, bomba elétrica, bomba diesel, que formam o teu conjunto de bombas para serem eficientes no combate a incêndio. Todos esses equipamentos eles vão passar por inspeção e teste. Se você não inspeciona com frequência, não testa com frequência, você tem um desafio aí e muito provavelmente venha a não funcionar esse equipamento no momento que você precisa. Assim como esses equipamentos, alguns bastante técnicos, poderia dizer até que complexos, dependendo do equipamento, nós temos que ter um que não é tão complexo, que é uma reserva de água suficiente. A reserva de água para incêndio ela tem que ser suficiente. E isso é importante. Não adianta ter o melhor sistema se eu não tenho água para fazer o combate. Então, ter um registro de recalque, ter uma reserva de água bastante significativa, grande, suficiente para o seu local. Nós vemos claramente quando nós submetemos um projeto de combate a incêndio à seguradora. A seguradora, um dos pontos que ela sempre recomenda é que seja feita uma reserva maior do que o projeto pede. O projeto é pensado na literatura, na legislação do bombeiro. E geralmente a seguradora vai pedir algo bem mais robusto do que isso. Ah, mas é um excesso. Depende. Na verdade, como é que nós temos olhado para essas coisas? Na verdade, tem que entender que atender requisitos legais da área de segurança do trabalho é proteger o ambiente, é proteger o patrimônio. Então faz sentido melhorar, aumentar esse investimento, porque não é um gasto, é de verdade um investimento numa reserva d'água suficiente para um incêndio, para você combater 2, 3 horas e não simplesmente 1 hora, como geralmente é o padrão. Aqui nós vamos falar sobre mangueiras de incêndio, né? Aqui nós temos um exemplo, uma mangueira da Kidde, que é bastante conhecida aí no mercado. Nós vamos entender os tipos de mangueira. Se você quiser entender profundamente, entrar no detalhe sobre mangueiras de incêndio, você tem que conhecer a NBR 11861. A NBR 11861 ela vai trazer os tipos de mangueiras, ela vai trazer detalhamento de inspeção. Nós não vamos entrar aqui no detalhe profundo dessa norma, mas nós vamos entender os tipos de mangueira. Nós temos basicamente 5 tipos de mangueira. Sendo mais exato, 6 tipos. Mas de nomenclatura são 5. Você já vai entender o porquê de eu comentar 6. As mangueiras de incêndio. Então, a escolha correta de uma mangueira de incêndio é fundamental para o desempenho adequado e a maior durabilidade do produto. A norma NBR 11861 classifica as mangueiras em 5 tipos, de acordo com o local de aplicação e pressão de trabalho. Vamos ver isso. Então, aqui nós vemos a NBR, é um item retirado da norma, e nós podemos perceber que são 5 tipos. Quais tipos são esses? O tipo 1 ele é indicado para edifícios de ocupação residencial, um condomínio, por exemplo. E tem uma pressão de trabalho em quilograma-força de 10 kg/força por centímetro quadrado, ou 980 kPa. Aí você escolhe qual é a nomenclatura que você vai usar aqui, né? O tipo 2, edifícios comerciais e indústrias, ou o corpo de bombeiro. Aqui está bem claro, né? Quando que eu uso o tipo 2? Para 14 kg/cm², então essa aqui é a pressão que ela suporta. A grande maioria suporta essa pressão
de 14 kgfm por centímetro quadrado. A 4 e a 5, notem aqui, ó. Tá? Mas vamos entender o que é a mangueira tipo 3. A mangueira tipo 3 ela é naval, área naval e indústria ou corpo de bombeiro, onde é desejável uma maior resistência à abrasão. Então locais onde você vai arrastar a mangueira, vai ter que passar por cima de produtos, em cima de tanques, enfim, você vai exigir mais desta mangueira, faz sentido você ter de repente uma mangueira do tipo 3. Neylon, eu não tenho certeza qual que é a mangueira aqui que eu devo ter no meu ambiente de trabalho, aqui na minha empresa. Vá no seu projeto, verifique o que o projeto pede, tá bom? Com certeza, se você está num ambiente onde tem um projeto, aliás, se você está num ambiente onde você está tendo essa dúvida, é muito provável que esse ambiente peça um projeto. No estado de São Paulo, o projeto ele é mais, só solicita um projeto para locais com maiores que 750 metros quadrados, tá? Então você vai entender. Ah, não é área naval? Não é, mas que tipo de indústria que é? Tem contato com químicos? Vamos ver as outras mangueiras como é interessante isso. Ó. A mangueira tipo 4. Área industrial onde é desejável uma maior resistência à abrasão. Então aqui 4 não fala da área naval, por exemplo. 5. Área industrial onde é desejável uma alta resistência à abrasão e a superfícies quentes. E a gente poderia até incluir aqui químicos também, alguns tipos de químico. Então veja aqui o que muda de fato na mangueira. Não é o quanto de pressão que ela suporta, com exceção aqui da 3. Mas sim a resistência, o material externo dela, que geralmente é PVC ou nitrílica. Igual luva nitrílica, você vai usar o material aí, a nitrílica, para melhorar ali a robustez, a resistência dessa mangueira. Então aqui nós temos 5 tipos. E se você observar aqui, vai estar falando, está mostrando na verdade 6, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque as duas aqui do meio, aqui, essas duas que eu estou aqui com o laser, é tipo 2, tá? Então é simplesmente por isso. Tipo 2 de 1,5 polegada, 30 metros, né? Ó. Tipo 2 de 2,5 polegadas. Então a diferença está aqui na polegada e é por isso que nós temos duas que representam o tipo 2. E aí aqui, naturalmente, esse é o tipo 1, tipo 3, tipo 4 e tipo 5. Legal? Então é importante conhecer ter essas informações. O que muda de fato? Como eu comentei, os tipos de mangueiras de incêndio são dotados de tubo de borracha reflexível e capa externa confeccionada em material sintético. Então aqui a gente mostra uma mangueira tipo 4, né? A vermelhinha aqui. Tem um corpo têxtil e tem uma capa de borracha, né? Que pode ser PVC ou nitrílica. Então a gente vê isso aqui. Porém, há tipos de mangueiras de incêndio que, além da capa têxtil, possuem capa de PVC ou borracha nitrílica sobreposto à capa têxtil. O reforço têxtil pode ser duplo, sendo um reforço sobreposto ou ao outro, o que aumenta a resistência à pressão interna, como é um caso da mangueira do tipo 3. E as mangueiras de tipo 4 e 5, além do revestimento externo em material sintético, recebem reforço externo em PVC e ou borracha nitrílica, sendo que a do tipo 5 é confeccionada com reforço duplo em borracha nitrílica, tornando mais resistente a produtos químicos e superfícies quentes. Muito bom saber disso. Observe no seu ambiente de trabalho, certifique-se que a mangueira está adequada e, se eventualmente for necessário, você deve fazer a substituição, tá bom? Se você que está recebendo esse treinamento trabalha na Thermop, né, nós gravamos esse treinamento específico para vocês, vocês estão passando por isso, vocês vão sofrer ali a substituição das mangueiras. Tipo 2 vai mudar para tipo 3 ou 5, né? Então vai ser, aliás, tipo 4 ou 5. Então essa mudança tá para acontecer aí porque o projeto de vocês pedem. Então aqui nós temos o tipo de mangueira, voltando aqui, ó, mostrando os materiais, tipo 1, 2 até o 5, borracha nitrílica mais PVC. Então você tem essa informação aqui. A capacidade dela do ponto de vista de pressão também. Bom, ainda sobre as mangueiras, então mangueira do tipo 1, por exemplo, são utilizadas em edifícios residenciais, são mangueiras com tubo interno de borracha e capa externa simples. Elas têm um diâmetro de 38 milímetros, 1,5 polegada, e trabalham a uma pressão de 10 kgfm. Repetindo um pouco do que a gente já viu, né?
Mangueiras do tipo 2 são recomendadas para uso em edificações e tal. E elas têm um diâmetro de 63 milímetros ou 2,5 polegadas e trabalham com a pressão de 14 kgfm por centímetro quadrado. Aqui nós vamos falar sobre a forma de armazenamento dessas mangueiras. Então, você pode armazenar no modo espiral, no modo zigue-zague, no modo aduchamento, que é o mais tradicional. Mas por que tem várias modalidades? Nenhum, vai depender do local, da maneira que você armazena. E para cada tipo de mangueira existe um tipo, aliás, para cada tipo de armazenamento existe um tipo de lançamento. Então, como lançar a mangueira? Então, você vai aprender isso num treinamento prático, né? Podemos ter vídeos aqui na plataforma, mas ideal é que você tenha um treinamento prático deste lançamento. Transporte de mangueiras pode ser realizados manualmente de forma segura, enrolando em aspiral ou aduchamento. Segure na vertical com as mãos próximo à empatação e colocando-a entre braço e o corpo, entre o braço e o corpo. Em incêndios florestais, a alça feita durante o aduchamento é colocada no ombro. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, mas existe sim um módulo específico para incêndio florestal, não é o caso aqui deste módulo, talvez nem seja o caso do seu treinamento, né? A gente tem os treinamentos específicos aí por tipo de atividade, né? Mas para pessoas, o pessoal de usina de cana-de-açúcar, que é uma área que a gente atua bastante, a gente fala sobre isso. Aqui falando sobre como desenrolar essa mangueira. Então, para desenrolar a mangueira, posicione ao chão e manualmente desenrole caso estiver de forma aspiral. Para desenrolar a mangueira, posicione ao chão, estique as pontas, pise na parte maior e com as mãos segure a empatação da parte menor e pulsione para frente. Olha lá como é que ele está fazendo. Então você vai fazer a força nessa direção do mouse aqui, ó, do laser aí para vocês, né, do pointer, ó, nessa direção. Aqui está enrolado no método aduchamento, tá? Você não pode misturar. Aqui é para você fazer o lançamento quando está no método aduchamento. Aqui quando ela está no método espiral. Bom, como que eu tenho que fazer então o aduchamento? Você vai esticar toda a mangueira, fazer a volta e deixar sobrando aqui um meio metro. E na medida que você vem enrolando, isso vai se encaixando e tem que sobrar após a mangueira aduchada 25 centímetros aqui. Na verdade aqui pode considerar 1 metro nessa distância. Como eu disse, essencial um treinamento prático para isso. Outras maneiras de você transportar a mangueira, confesso que não vejo isso como muito usual, mas é uma possibilidade, você pode fazer dessa maneira também para fazer o transporte. Leon, você acha que faz sentido? Eu sempre digo que faz sentido aquilo que funciona. Então faz o teste, não é errado fazer, não é obrigatório fazer. Como que você faz? Aduchamento. Isso aqui, tá? Põe aqui entre os braços e vamos embora. Importante a inspeção, né? Notem aí mangueiras danificadas. Olha o que acontece, né? Aí rompe na hora que você mais precisa. Parece um sprinkler, né? Importantíssimo ter esse tipo de equipamento, esse acessório. Então não deixar as mangueiras não deixar que máquinas e veículos passem por cima da mangueira. Então de repente ter um equipamento desse pode ser útil para você, né? Claro que em situações de emergência você não vai ter ali os veículos passando aleatoriamente, né? Mas se você trabalha em um local que isso pode vir a acontecer, então você vai proteger a mangueira aqui, né? Então a mangueira vai ficar aqui dentro e o veículo pode passar. A mangueira fica aqui, ó. Outros tipos, né, de suporte, então um mangotinho que facilita, né, o uso. Um carrinho ali, geralmente quando você faz parte de um plano de atendimento de emergência regional, você precisa ter um carrinho desse. Aqui na nossa região, eu estou aqui em Campinas, próximo a Paulínia, onde nós temos a Petrobras, um polo significativo, grande, com relação a empresas distribuidoras de combustível. Para você fazer parte do PAI daquela região, você tem que ter um reboque deste modelo aqui. E aí você pode fazer parte, para você realmente poder contribuir com uma outra empresa, no caso de um incêndio. Hidrantes industriais, então alguns modelos aqui, tá? Hidrante duplo, né? Aqui a caixa do hidrante, ó, aqui armazenado no formato zigue-zague.
facilita aqui, né? Você pega, puxa, sozinho você consegue resolver isso. Ah, mas é para a gente trabalhar sozinho? Claro que não, né, senhores? Só estou dando um exemplo. Hidrantes urbanos, não é tão comum a gente ver isso aqui, existe, né, no Brasil, mas não é tão comum de se ver. A captação de água em lagos, córregos e rios deve serem tomadas diversos cuidados. Evite a aproximação do caminhão-pipa nas margens, utilize mangote para manter a maior distância possível, não faça o reabastecimento do combustível próximo à água e evite o desmatamento. É interessante, né? Nós tivemos um incêndio bastante grande em 2018, se eu não me engano, e nesse incêndio, em 2018, o que aconteceu? Foi ali na região entre Santos e Guarujá e foi utilizado água do mar para fazer o combate, porque senão não teria água. Então tinha um cargueiro ali, se não me engano, próximo, que o caso exatamente foi esse. Teve a sorte de ter tido um cargueiro ali, eles conseguiram jogar água para o sistema e aí esse incêndio durou uma semana. Né? Eu não vou citar o nome da empresa aqui, que não é o caso, mas naquela região teve essa situação. O incêndio durou uma semana, então precisou de água do mar para fazer este combate. E é isso, pessoal. Aqui nós encerramos o módulo 11, falando aí sobre equipamentos de proteção, né? Outros modelos, falando bastante das mangueiras, que são bastante importantes. E é isso. E nós nos vemos aí no módulo 12 em breve, tá bom? Espero que você esteja aproveitando esse treinamento, fazendo anotações, se dedicando, fazendo os exercícios de forma correta, né? Dando atenção devida, para que você realmente aproveite esse tempo aqui, um tempo de aprendizado, tá bom? Até já, a gente se vê no próximo módulo. Um abraço.